Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no capítulo 1 da carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos lendo este capítulo, alguns versos dele, à medida em que formos caminhando no texto. Tiago, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura dentro de alguns momentos, a partir do verso de número 9, mas deixa aberta a tua Bíblia, por gentileza. Talvez você já tenha ouvido uma expressão, ou já tenha até usado essa expressão, que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Eu sei que alguns moram em apartamento, nem todo mundo tem tempo para ficar observando a cor da grama do vizinho, e alguns não têm tempo para observar nem a cor da sua própria grama, dada a correria que a gente vive atualmente. Eu vi que a gente deu um sorrisinho aí, é porque essa é a experiência. Mas há uma experiência aqui que todos nós enfrentamos quase todos os dias da semana. Trânsito. Você já observou que a fila ao lado sempre anda mais rápido que a sua, até você ir para ela? Já observou isso? Que coisa estranha. Você está aqui, a outra fila está passando. Você vai para lá e ela para. A que você estava continua andando. Você fala, mas eu estava bem ali, o cara já está lá na frente agora. E é uma experiência comum, normal. É claro que com o tempo, você conhecendo o trânsito da região, você sabe que lá na frente aquela outra ali vai desenrolar um pouquinho mais. Então você já começa. Mas o normal é isso. E não é muito diferente em vários outros aspectos da nossa vida. Nós costumamos acreditar que a vida do outro é mais tranquila que a nossa. Que o outro tem menos percalços, tem menos dificuldades, tem menos dores, menos provações. Olhamos para o rosto da pessoa e vemos um grande sorriso, não sabemos o que lhe vai no coração. Por que isso acontece? Algumas explicações são possíveis. Primeiro, porque a gente não sabe tudo sobre o nosso próximo, e nem ele mostra tudo para a gente. Às vezes você clica lá no Instagram e vê a pessoa sorridente e festejando, não sabe o que lhe vai no coração, nem as dores que o incomodam. Nós não sabemos tudo sobre o nosso próximo. Vemos os seus sorrisos, não conhecemos as suas angústias. Os nossos colegas de trabalho, colegas de escola, às vezes até irmãos da igreja com quem convivemos a semana, não sabemos e às vezes não nos interessamos. E com isso nós deixamos de cumprir a lei de Cristo em Gálatas 6. Levai as cargas uns dos outros. Uma outra explicação é que provavelmente, mesmo que você saiba, você tem a sua própria dor a te incomodar. E você sempre vai dar mais atenção à sua própria dor. Talvez depois que você resolver o seu problema, você tenha um tempo para ajudar o outro. Você não dá a mesma importância à dor do seu irmão que você dá à sua própria dor. A dor dele sempre vai ser considerada menor do que a sua. Afinal de contas, são os seus nervos, seus sentimentos, é o seu corpo quem está sofrendo. Isso, no fundo, também é uma forma de desconsideração para com a palavra de Deus, onde a palavra nos diz em Hebreus, por exemplo, que nós devemos nos lembrar dos que sofrem como se fôssemos nós os sofredores. E para complicar um pouco mais, onde deveria facilitar, o ensino de algumas pseudo-igrejas, de alguns pseudo-cristãos, é de que cristão genuíno, cristão verdadeiro, cristão fiel não pode ser provado. Isso está em total desacordo com a palavra de Deus. E a verdade é que todos são provados. Indistintamente, todos são provados. Jovens e velhos, ricos e pobres, todos são provados. Os nossos adolescentes, as nossas crianças não têm preocupação com o boleto. Mas eles têm as preocupaçõezinhas deles. E às vezes nós ouvimos uma preocupação de uma criança ou de um adolescente e pensamos, isso é coisa boba. Para nós é, para eles não. É o que está incomodando eles naquele momento. Vemos um rico reclamando de alguma coisa e dizemos, não sabe o que é ser pobre. Ou vemos um pobre sonhando, se eu fosse rico esses meus problemas estariam resolvidos. Vamos falar sobre essas coisas hoje. O pobre, por exemplo, ele é provado. Ele não é provado por ser pobre. Ele é provado por ser cristão. E a pobreza pode ou não ser um elemento da sua aprovação. E o rico também é provado. E a sua riqueza pode não ser necessariamente uma bênção de Deus em sua vida. Pode ser um problema. Ou seja, pobreza e riqueza, ambos podem fazer parte da aprovação. Mas todos, sem exceção, ricos e pobres, todos devem se lembrar de que a única forma de vencer a aprovação
é parar de olhar para si mesmos e começar a olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Ele que é o sumo, o máximo exemplo de perseverança, mesmo em meio à maior de todas as provas, e que obteve a vitória insuperável sobre ela. Você pode ver esse ensino em Hebreus 12. Nós devemos viver olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu quero nessa noite incentivar você a tirar os olhos das provas que lhe são apresentadas, das dificuldades do dia a dia, olhar para a palavra de Deus e ser encorajado por ela, aplicar a palavra de Deus ao seu coração, e que o Espírito Santo aplique isso com poder em sua vida, e assim você seja fortalecido para enfrentar as provações, independentemente de qual seja a sua condição social, a sua idade, as suas finanças. E Tiago, no capítulo 1, verso 9, fala sobre as provações do pobre, ou como o pobre deve encarar as provações. Verso 9 diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Senhor, ajuda-nos a entender o que significa isso. Ajuda-nos a entender o que significa gloriar-se na sua própria dignidade, mesmo sendo pobre. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Tiago, com certeza, sabia que a vida do pobre é difícil. Muito difícil. Nos dias de Tiago, ser pobre era tão difícil quanto ser pobre hoje. Era ser pobre, era ter dificuldades, era ter carências. E a palavra que Tiago usa para pobres, tapeinos, significa originalmente aquilo que é baixo, aquilo que está quase que ao nível de rastejar, aquilo que não se levanta muito da terra. Olha que palavra que ele usa para descrever a pobreza. No Antigo Testamento, e Tiago tem em sua mente conceitos hebraicos, ele é um judeu, a mesma palavra tem o sentido de algo que está abatido, que está prostrado, que está jogado pelo chão. Ela é usada, por exemplo, para falar de árvores que secaram e que foram derrubadas e que foram largadas lá no chão. Você pode ver isso, por exemplo, em Ezequiel 17. Mais tarde, Tiago, nessa mesma carta, voltará a falar sobre pobres, vai usar outra palavra. Ele vai enfatizar a diferença entre possuir bens terrenos e ser pobre. É uma outra palavra. Mas que já tem um sentido diferente. O sentido agora é de mendigo, de pedinte, de alguém que está sendo afligido. E é curioso que é a estes, os pedintes, os afligidos, que o Senhor concede as riquezas verdadeiras e duradouras, as riquezas celestes. Está em Tiago 2, verso 2. Quando Tiago transporta o conceito do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ele deixa de lado o conceito literal e ele vai tratar a pobreza como, não como algo que está derrubado, mas alguém de pouca condição financeira. Alguém que está numa situação que precisa ser atendido. Alguém que precisa ser socorrido. E é com esse sentido, por exemplo, que Jesus usa esta mesma palavra em Mateus 11, quando fala que ele é manso e humilde. A palavra humilde é a mesma que Tiago usa aqui para ser pobre. Jesus também vai dizer que os pobres, eles serão saciados. É a mesma palavra. E, entretanto, a gente encontra nos nossos dias uma, vamos chamar bondosamente, de teologia do prosperismo, ou da prosperidade, que ensina que só há bênção onde há riqueza. Se você está enriquecendo, você está sendo abençoado. Se você está empobrecendo, você está sendo amaldiçoado. Se você é pobre, você é só um amaldiçoado. E muitos, infelizmente, acreditam nestas coisas. Mas Tiago diz que não é bem assim. Tiago diz que aquele que se encontra em condição humilde não deve sucumbir, não deve aceitar este ensino maligno. Porque se fizer isso, vai tirar os olhos do autor e consumador da fé e vai colocar os olhos da riqueza, vai colocar os olhos no mundo, vai fazer como aquele personagem que nós mencionamos aqui hoje pela manhã, vai fazer como Ananias. Vai querer a bênção de Mamon e não a bênção do Senhor. Ananias caiu em tentação. Muitos têm feito o mesmo, muitos têm mentido para si mesmos, tentando enganar o próprio Espírito do Senhor. E não conseguem, falham miseravelmente. Paulo, por exemplo, vai dizer que aqueles que querem aqui, não é simplesmente eu gostaria de enriquecer, eu vou trabalhar para enriquecer. Mas aqueles que colocam como meta da sua vida ficar ricos, esquecendo todas as demais coisas, os que anseiam, os que estão apaixonados pelo desejo de ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas.
E ele conclui dizendo que isso afoga. Olha, a riqueza, a busca pela riqueza, afoga os homens na ruína e na perdição. Na nossa cultura é muito comum que pessoas humildes não recebam honra. É uma sociedade que vive de aparências, que valoriza o ter, ao invés de ser. É comum, na nossa cultura, honrar e bajular os ricos, os poderosos, os influentes. Mas se você parar para olhar um pouquinho, não são esses que historicamente têm prejudicado a igreja? Não são os ricos, os poderosos, os influentes que têm perseguido a igreja? Ao longo de toda a história, não são eles que têm tentado destruir a igreja do Senhor? E o que a Bíblia diz a esse respeito? A respeito do pobre, diz assim: não se considere de menor valor. Não se apegue ao fato de não ter recursos e comece a se achar um coitadinho, pelo contrário. Lembre-se de que você possui um elevado valor para o Senhor. Lembre-se que você foi chamado pelo Senhor e que o Senhor pagou alto preço por você. Lembre-se que você recebeu do Senhor dignidade para assentar-se com os príncipes, de acordo com 1 Samuel capítulo 2. Lembre-se de que a pobreza não é a pobreza que é a aprovação. É claro, porém, que nem mesmo o pobre vai deixar de ter a sua fé provada. Pobreza não é sinônimo de humildade, também não é sinônimo de provação, não é garantia de vitória sobre as tentações. Assim como o rico, o pobre enfrenta provações. E pobre também cai quando é provado. Rico também cai quando é provado. O que nós precisamos saber é que na provação, o pobre não deve jamais usar da desculpa da pobreza para pecar, mas glorificar ao Senhor naquilo que o Senhor lhe tem concedido. Olha, por exemplo, o que o escritor em Provérbios 30 fala sobre como lidar com a pobreza e não usar a pobreza como desculpa para pecar. No verso 7, em Provérbios 30, ele diz assim: 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Isso é muito bom, não ter gente falsa nem mentirosa perto da gente. Aí ele diz também: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Mas por que ele faz esse pedido? Lembra que Jesus mais tarde, quando os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar? Ele diz: olha, peçam ao Pai para te dar o pão de cada dia. Está de acordo com o verso 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue. Ou seja, a riqueza pode ser uma prova. Então diga: quem é o Senhor? Ou seja, devo nada, tenho tudo? Ou então, para não suceder que, empobrecido, eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Essa semana, um influente político disse que não se deve tratar como criminoso quem entra numa padaria para roubar um pão. Eu tenho um conceito muito diferente disso. Primeiro, que quem está com fome não entra numa padaria para roubar um pão. Ele pede um pão. Segundo, quem rouba um pão, rouba uma casa, rouba uma nação. Ladrão é ladrão, independente da quantidade que ele rouba. E é por isso que o salmista diz: eu quero, o escritor de Provérbios diz, eu quero o pão de cada dia. Eu quero o suficiente, porque eu não quero me sentir tentado e cair na provação e roubar. Isso vai ser uma profanação ao seu nome, Senhor. E no Salmo 66, verso 9, o salmista diz que ele não quer que sejam envergonhados por causa dele os que temem ao Senhor, e nem que o nome do Senhor seja envergonhado por causa do seu mau testemunho. Pobre é provado. E pobre, mesmo na sua provação, pode vencer, lembrando do valor que ele tem para o Senhor. E o rico? Como é que fica o rico nessa história? Ele vai fazer aqui um jogo de palavras. Ele vai dizer o seguinte: e o rico na sua insignificância, verso 10, ou seja, o pobre se glorie na sua pobreza. O rico se glorie na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versos 10 e 11. Quando Tiago diz: e o rico na sua insignificância, a palavra para insignificância é tapeinos. É a mesma para pobre. E o rico se glorie na sua pobreza. O que significa isso? Queridos, eu não ousaria dizer que todas as pessoas do mundo almejam, sonham, querem ficar ricas. Certamente tem pessoas que não desejam ficar milionárias. Mas não há nada demais em querer uma vida tranquila.
Não há nada demais em querer viver uma vida na qual você não passa necessidades. Quando eu era criança, o meu sonho, quando eu pensava em trabalhar e conquistar as coisas, o meu desejo era ter o suficiente para o dia que eu quisesse comer uma pizza, eu não precisasse ficar preocupado com a conta de energia. Era o meu pedido ao Senhor. E graças a Deus Ele me concedeu. E é suficiente. Mas não há dúvidas de que a maioria das pessoas já teve os seus devaneios em o que fariam se tivessem mais recursos do que conseguissem gastar. Talvez você já tenha pensado isso. Alguns sorrisos aqui me mostram que de vez em quando você pensa, se eu ganhasse milhões. E aí pensa algumas coisas. Eu espero que quando você tiver os seus devaneios, você coloque a sua contribuição para o sustento da igreja do Senhor como a sua prioridade. E se você chegar lá, não se esqueça que você colocou nos seus sonhos o sustento da causa do Senhor. E ter mais do que o que se possa gastar, parece ser o padrão de sucesso segundo o mundo. E é interessante que muitas pessoas são glorificadas quando conseguem isso. Com certeza você já ouviu falar da famosa lista dos bilionários da Forbes. Mas o ensino da Bíblia é um pouco diferente quanto à riqueza. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a riqueza é uma perigosa armadilha. Perigosa armadilha. Jesus diz aos seus discípulos que os que confiam nas riquezas, ou seja, aqueles cujo coração está nas riquezas, aqueles que amam as riquezas, estão virtualmente impedidos, a menos que deixem de amar as riquezas, de entrar no reino dos céus. Você encontra isso em Marcos 10. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Jesus também diz que confiar nas riquezas conduz a um pecado terrível chamado idolatria e arrogância, e a demonstrações de autossuficiência e desprezo pela providência de Deus, chegando à conclusão de que alguns chegam a falar de si para si mesmos, que independente da vontade de Deus podem viver sem qualquer tipo de preocupação. Eu conheço algumas pessoas que podem parar de trabalhar hoje e, se quiserem um padrão de vida mais ou menos parecido com o meu, ele e a sua descendência até 10ª geração terão o suficiente para viver, no mínimo, sem precisar trabalhar mais. E Jesus fala do problema de confiar tanto nas riquezas e desprezar a providência de Deus. Em Lucas 12, aquele homem que fez uma grande colheita, abarrotou os seus celeiros, e ele diz assim: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Você não precisa de mais nada. Você não precisa nem da providência. Você não precisa nem plantar mais e colher. Regala-te. E o Senhor diz, é loucura isso. E esse posicionamento arrogante pode chegar, queridos, a situações absurdas, pois aquele que é o que nós chamamos de idólatra financeiro, ou adorador de Mamon, ousa negar ao próprio Deus, ousa blasfemar contra o Senhor, ousa fazer escolhas em seu coração, rejeitando ao Senhor, edificando no seu próprio coração um ídolo e desprezando o Deus verdadeiro. É o que diz Provérbios 30, blasfemando contra o Senhor. Quem é o Senhor? Essa pergunta aqui não é que ele quer saber quem é o Senhor, mas eu não preciso reconhecer o Senhor. Quem é você? Por que eu tenho que reconhecer você? É a rejeição da autoridade de Deus sobre a sua vida. É claro que existem e existiram ricos crentes. Pobreza não é bênção, nem é maldição. Riqueza também não é nem bênção, nem maldição. Temos exemplos na Bíblia de homens piedosos e abençoados pelo Senhor, como Jó, Abraão, Isaac, Jacó. Se você olhar a oferta que Davi fez para a construção do templo, ele era um indivíduo, hoje seria um multibilionário, com certeza estaria em primeiro lugar na lista da Forbes. José de Arimateia era rico e outros crentes do Senhor eram ricos. Aliás, de alguns deles é dito que a sua riqueza era resultado da bênção do Senhor, diretamente relacionada com a obediência aos mandamentos do Senhor. Mas se não é na riqueza, então em que os ricos devem se gloriar? É claro que muitos que confiam nas riquezas, eles vão se deleitar no benefício passageiro delas. Mas aí Lucas vai dizer assim, esta é a sua consolação. Eles não vão ter nada além disso. Está em Lucas 6, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Não tem mais nada para vocês. Mas em que os ricos devem se gloriar? A resposta bíblica é em sua insignificância. Vocês são tapeinos,
É o que diz o texto que nós estamos analisando de Tiago. No fato de que a riqueza que vocês têm não é permanente. Não é permanente neste mundo e não será levada nada para o mundo do porvir. Essa palavra que Tiago usa para descrever o rico na sua insignificância é a mesmíssima palavra usada, por exemplo, em Lucas 8, no famoso Magnificat. É a palavra que Maria usa para falar de si mesma. Quando ele diz, porque Deus se contemplou na humildade. É a mesma palavra, na humildade da sua serva. Mas pelo fato de Deus ter olhado para ela, ela diz, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Os grandes, os poderosos, os que são considerados respeitáveis em nossa sociedade, segundo a palavra de Deus, deveriam gloriar-se na sua insignificância. Como já disse, aqui é um jogo de palavras, né? O pobre é menosprezado, é considerado insignificante, mas tem o mesmo valor que o rico, e o rico deveria se gloriar nisso, na sua insignificância, no valor absolutamente passageiro das coisas que tem, das coisas que possui. São como a erva do campo. Ninguém a cultiva, ninguém a rega, ninguém a protege. Depois de um tempo sem cuidados, ela seca, morre e é usada para os mais diversos fins. Como Israel era uma região de pouca madeira, usada para ser queimada. Virando então aquilo que a Bíblia diz que é sempre motivo de coisa passageira e vaidade. Virava cinza, pó, fumaça. Acredito que isto seja suficiente para lembrar o rico, para que ele não tire os olhos daquele de cujas mãos ele recebe toda sorte de bênçãos. Um pouquinho mais na frente, no verso 17, Tiago vai dizer para o rico e para o pobre, ambos enfrentando provações, ele vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, o conceito que Deus tem do pobre e do rico, ambos em relação às riquezas deste mundo insignificantes, mas todos comprados pelo precioso sangue de Jesus, este conceito não mudou até hoje, porque em Deus não pode existir nem variação, nem sombra de mudança. E o que eu devo fazer então? Pastor, eu sou pobre, pastor, eu sou rico. O que eu devo fazer? Tiago tem resposta para nós. A palavra de Deus não nos deixa no vácuo. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós temos sido ensinados que felicidade consiste em não passar por dificuldades. O que é felicidade? Se você sair perguntando para as pessoas o conceito de felicidade, normalmente dirão, não tem problema, está tudo bem, não tem problema de saúde, não tem problema na família, está bem no emprego, está ganhando bem, tem todas as contas pagas, tem dinheiro para sair de férias de vez em quando. A felicidade vai ser este o conceito, não ter dificuldades. Para muitos, felicidade consiste em não sofrer. Felicidade consistiria em não ter problemas, ou em ter todos os seus problemas resolvidos, todas as suas necessidades satisfeitas. E até quem se vire para você, cristão, com o dedo em riste, com a Bíblia na outra mão, e diga assim, você tem o direito de ser feliz. E esse é um problema. Alguém realmente tem o direito de ser feliz, tendo felicidade como esse conceito? Você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, eu tenho o direito de não ter problemas? Eu tenho o direito de não ser provado? A verdade é, não. Primeiro que direito é aquilo que você pode exigir por ter feito algo. Ou porque alguém fez algo em seu lugar. Algo que te tornou digno de receber algum benefício. Direito na prática é salário, é recompensa, é pagamento. E o problema é que, segundo a Bíblia, nenhum pecador tem direito à felicidade semelhante à felicidade do Éden. Adão e Eva receberam de dádiva, de presente e perderam. Nenhum pecador tem esse direito, e esse é o problema. Todos pecaram. Todos estão abaixo do padrão de justiça estabelecido por Deus, portanto, não têm esse direito. Ninguém alcança o padrão que satisfaça as exigências da regra que Deus estabeleceu. Esse é o primeiro problema. O segundo, o pecador, além de não alcançar o padrão que talvez lhe abrisse as portas do paraíso edênico, na verdade é merecedor de uma recompensa adequada àquilo que ele é pecador. Aquilo que ele faz, a prática do pecado. E o salário do pecado, ou seja, a recompensa que o pecador merece, não é a felicidade.
Romanos 3, é a morte. E então, como todos pecaram, todos têm direito a apenas uma coisa. Aí você pode bater no peito e dizer, isso eu mereço. Mas você não quer a morte, como consequência de suas ações. Mas talvez haja quem ainda diga assim, tudo bem, pastor, eu concordo com você. Mas, pastor, você está esquecendo que Jesus morreu por mim? Você está se esquecendo que Jesus pagou o preço dos meus pecados, levou sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades? Se ele pagou o preço dos meus pecados, se está tudo pago, então eu não devo mais nada. Você quase está certo. Quase. Mas não completamente. Eu falei há pouco que você tem direitos que podem ser... Você obtém direitos se você fizer algo ou se alguém fizer alguma coisa por você. Aí eu pergunto, que tipo de felicidade o Senhor Jesus disse que você teria? É essa? É uma felicidade de tabajara, todos os seus problemas resolvidos? É essa? Como é que Jesus descreve a felicidade como resultado da sua obra? Jesus diz que ele adquiriu para os seus determinados direitos. Mas olha só como ele descreve os seus. Lucas 6:20. Bem-aventurado vós, os pobres. De novo, aquela palavrinha que insiste em nos perseguir, tapei-nos. Porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, olha que tipo de felicidade é. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Fiquem felizes naquele dia, exultem quando vocês forem tratados assim, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Pobres, famintos, injuriados, perseguidos, maltratados e rejeitados, se alegrem, vocês são felizes. Porque grande é a felicidade que vocês experimentarão nos céus. Então o conceito de felicidade bíblico é diferente. E aí insistimos na pergunta, quem tem direito à felicidade bíblica? A resposta é, somente aqueles que forem a Jesus Cristo com fé. Somente aqueles que atenderem ao seu convite e forem a Ele, levando a sua pobreza e a sua riqueza, todos na sua insignificância, cansados dela. E Ele então traz alívio. Agora as palavras de Tiago começam a fazer um pouco mais de sentido. Tiago diz que bem-aventurado é o homem que suporta, diz no texto que nós lemos, verso 12, que suporta com perseverança a provação da sua fé. Não parece ser muito necessário suportar com perseverança um tipo de felicidade. Você não precisa de perseverança para experimentar a felicidade que o mundo almeja. Se você tiver todos os seus problemas resolvidos, perseverança para quê? Você vai só curtir. Mas a verdadeira felicidade é estar perpetuamente na presença do Senhor e ela só é reservada para os perseverantes, para os que, segundo Tiago nos diz, tiverem a sua fé provada. Isso dói, mas no final aprovada. A expressão que Tiago usa aqui, que é traduzida por nós por perseverança, são duas palavras, significa ser testado e provar que é aceitável. É ser testado e vir a ser do jeito que deve ser. Como é que você vai saber que alguma coisa é do jeito que ela deve ser sem testar? Quando nós consertamos alguma coisa, tem algumas pessoas aqui que gostam de consertar coisas, quando nós consertamos alguma coisa, nós só vamos saber se o resultado foi bom quando testarmos. Você compraria um equipamento de uma empresa que viesse na caixa, produto não testado? Né? Normalmente quando nós vamos comprar tem duas letrinhas, né? QC. Não é isso? Significa que a qualidade foi testada, foi comprovada. Isso quer dizer então que à luz do que Tiago está nos falando, não há felicidade sem provação. Ninguém alcançará a verdadeira felicidade sem provação e aprovação. Não pode haver usufruto da felicidade eterna sem que a sua fé seja devidamente provada e aprovada. E a felicidade bíblica, ela vai muito além, mas infinitamente além do que os olhos viram. Vai muito mais longe do que os ouvidos ouviram. É muito mais ampla do que mentes humanas são capazes de imaginar ou corações humanos são capazes de almejar.
E ela só pode ser obtida por um caminho, o da perseverança em meio às provações. Em Mateus 24, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós já falamos que provação não é só dor, não é só fome, pode ser também riqueza, poder, status. Eu não sei que tipo de provação você enfrenta, mas seja qual for ela, riqueza ou pobreza, a exigência de Deus é uma só: suportar com perseverança. E concluindo, queridos, nós não poderíamos deixar de dizer isso, porque o próprio Tiago o diz. Porque a palavra do Senhor diz no verso 12, que nenhuma provação é insuperável. Nenhuma. Por mais doída que ela seja, por mais difícil que lhe pareça, nenhuma provação é insuperável. É muito comum nós vermos pessoas desanimando quando são provadas. É lamentável que a característica desta geração, que a minha geração, lamentavelmente, que a minha geração está formando, a nossa geração está formando, é lamentável que seja uma geração que não tem como característica a perseverança. A gente vê isso, por exemplo, nas escolas. Pessoas mudando de cursos assim que as exigências começam a se tornar mais fortes. Não era bem isso que eu queria. Eu queria ser engenheiro, mas tem muita conta, tem muita matemática. Eu queria ser médico, mas tem que mexer com sangue mesmo? Não. E começam então as mudanças. Nós vemos isso no trabalho também, quando as pessoas almejam promoções, mas quando são exigidas, quando são provadas para ver se são hábeis, começam a dizer que estão sendo perseguidos, que o chefe está fazendo assédio profissional. Lamentavelmente, nós também vemos isto na igreja. Há até um hino que nós cantamos, né? Quantos que corriam bem? E agora? Onde estão? Abandonaram a caminhada nas primeiras situações em que a sua fé é provada. Olha, eu estive na igreja aquele dia e na saída eu estendi a mão, o pastor não me cumprimentou. Alguém disse lá na igreja que eu sou miserável. Esqueceu de ouvir o restante da frase que diz que é um miserável pecador, alvo da graça de Deus. Ficou só no miserável e foi ofendido e foi embora. Lamentavelmente, essa geração é fraca. É sensível demais. É uma geração que tem a cabeça nas nuvens, literalmente, não sai da internet e os pés são de cristal. Sem firmeza, se quebram com muita facilidade. Frases como: eu não consigo mais, eu não suporto, eu não tenho mais forças, agora deu, minha bateria acabou. Essas frases enchem os consultórios de psicólogos, de psicanalistas, de médicos e um monte de outros profissionais. E tem muitos desses profissionais que, de maneira desonesta e fraudulenta, respondem com frases de efeito, com filosofias, com pseudo-teologias, que vão colocando as responsabilidades sobre outras pessoas. E às vezes isso aparece na igreja também, com doutrinas esquisitas e heréticas, como a da maldição hereditária. Alguns vão ensinar que você deve fazer exigências, inclusive ao Senhor, como se o Senhor fosse servo, e Ele não é. Mas essas coisas não são coisas de crente não, tá, gente? É coisa de charlatão, coisa de enganador, coisa de emissário do diabo. Muitos charlatões vão virar coaches, vão vender vídeos motivacionais ensinando as pessoas a serem felizes quando eles próprios não são. Ensinando as pessoas a ganharem milhões quando a sua própria conta está no vermelho. Mas o que as Escrituras dizem? Dizem que é possível vencer as provações. Ou como eu prefiro dizer, me lembrando de Sadraque, Mesaque e Abednego, é possível vencer nas provações. Eles venceram na fornalha. Daniel venceu na cova dos leões. É possível vencer nas provações. E é bom nós lembrarmos que a vida cristã não é uma competição para ver se o cristão tem força suficiente para resistir e então ser recompensado. Porque a gente não tem. Eu não tenho forças para superar provação nenhuma. Eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu sou necessitado. Eu sou um simples tapeinos, um simples pobre insignificante. Mas a vida cristã, segundo a palavra de Deus, é como uma caminhada, onde o crente é conduzido pelo Paráclito, que se coloca ao seu lado, até que ele chegue ao final e seja recompensado.
É uma caminhada que você não faz sozinho. É uma caminhada em que o próprio Senhor se coloca do teu lado e diz: vem comigo, eu te tomo pela minha mão direita. Eu não vou deixar que os teus pés vacilem. Eu não vou deixar que os teus joelhos se dobrem. E quando você estiver cansado, extremamente cansado, eu vou revigorar você. Eu vou multiplicar as tuas forças. Eu vou pegar o teu zero e vou fazer você caminhar, correr e voar. Mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem nos dá força. E Tiago então diz: é na força do Senhor que nós suportamos, e bem-aventurado aquele que suporta a provação da sua fé com perseverança, porque será aprovado e será recompensado. Jesus disse, desde o primeiro momento, que o crente seria provado de todas as maneiras, com aflições, mas sem desânimo, porque ele próprio foi provado. E quando o mundo achava que ele havia sido derrotado, ele disse: eu venci o mundo. Quando o mundo coloca ele numa cruz e diz: se você é filho de Deus, desce daí e prova. Ele dizia lá de cima: é daqui de cima que eu vejo o meu povo. É aqui que eu venço. É aqui que eu dou a eles vitória. Isaías vai dizer que o Senhor, lá da cruz, olhava para mim e para você, enfrentando, suportando e vencendo nas provações. E ele via com alegria o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele olhava para você com satisfação. Provações não são de maneira alguma um jeito de derrotar o crente, mas de provar a sua fé. De fazer o crente amadurecer até que ele receba a coroa da vida que foi prometida pelo Senhor em Apocalipse 2 aos crentes perseverantes. E essa coroa, para os vencedores, ou seja, para aqueles que o Senhor tem chamado e tem fortalecido e tem sustentado e tem revigorado e tem multiplicado as forças, esta coroa é para aqueles que sim cruzarão a linha de chegada. E quem garante que eles cruzarão a linha de chegada é o próprio Senhor. Porque este é o propósito do Senhor na sua vida. Paulo sabia disso e falava isso com uma absoluta certeza. O mesmo que Tiago diz que o Senhor não muda, Paulo vai dizer em Filipenses 1, eu estou certo, eu estou plenamente certo, eu não tenho a menor dúvida, não há espaço na minha mente, no meu coração para dúvidas. A palavra que ele usa aqui é para dizer algo que está cheio, que não cabe mais nada. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, há de fazer com que você persevere até o dia de Cristo Jesus. E então os crentes receberão a coroa. A palavra que está no futuro. Receber a coroa, no texto original, está no futuro. E alguns são tentados a pensar, e há muito dessa teologia por aí. Então quer dizer que se eu fizer tudo certinho, se eu for na igreja todos os domingos de manhã e de noite, se eu aparecer na terça e na sexta, se eu for nos eventos da UCP, da UPA, da mocidade, se eu for fiel dizimista, se eu lembrar de ler a Bíblia em casa e orar de vez em quando, quer dizer que se eu fizer tudo certinho, então eu vou receber a coroa da vida? Não, está dizendo que se você for perseverante, se você confiar inteiramente naquele que faz você perseverar, aí sim você receberá a coroa da vida. Porque tem muita gente que pode estar dia a dia, semana após semana na igreja, e ainda assim está bem distante do Senhor. Porque a coroa não é um prêmio que você conquista por merecimento. Ela é um prêmio que lhe é dado pelo Senhor, porque Ele comprou você pelo seu precioso sangue. A coroa da vida é uma promessa de Deus. E nosso Deus não pode mentir. Nosso Deus é fiel. E Tiago garante que o Senhor cumprirá a sua promessa. Ele diz: o Senhor dará. Tiago diz que esta promessa aos olhos do Senhor já está cumprida. Porque tudo aquilo que o Senhor anuncia, Ele cumpre. Ele faz. A coroa da vida não é apenas uma recompensa pela vitória. Ela é uma promessa do Senhor aos mais que vencedores, aqueles que confiaram em Cristo, aqueles que perseveram porque são sustentados pelo poder de Cristo. E para concluir, queridos, eu preciso dizer que não há como isto não acontecer. Não há como os perseverantes, pobres ou ricos, vencedores nas provações, não há como isto não acontecer. Não há como você não receber a coroa da vida, porque quem garante isso é o Senhor. Talvez você pergunte: o que eu devo fazer até lá então, pastor? A palavra já disse: suportar com perseverança a provação, porque a vitória lhe será dada, já está garantida pelo próprio Senhor. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança. Que o Senhor não nos permita tirar os olhos do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Que o Senhor não nos deixe olhar
para a pobreza ou para a riqueza, mas olhar para Cristo, aquele que suportou a mais dura de todas as provações, para que você seja mais do que vencedor. Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos, agradecendo a Deus a promessa fiel, feita pelo Deus fiel, que será entregue aos que forem fiéis. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, Senhor, não apenas com a mente, mas com o coração. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor fez uma promessa, que o Senhor chama, que o Senhor completa a obra, que o Senhor persevera em nós e nos faz perseverantes, e que o Senhor nos conduz ao fim da jornada como vencedores. Obrigado a Deus pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado pelo imenso amor que o Senhor demonstrou, pegando-nos de mortos em delitos e pecados e fazendo-nos filhos eleitos, herdeiros de todas as coisas. Obrigado, Deus, te louvamos. Dirige-nos com graça sempre, Senhor, nos faz perseverar em nome de Jesus. Amém. Permanecemos de pé, vamos cantar o hino